Meu nome é Rafael, e esta é a história de como minha própria mãe me expulsou de casa e desapareceu da minha vida por quase 2 décadas, até reaparecer exigindo algo que jamais imaginei, que eu pagasse a faculdade dos meus meio-irmãos, e eu tinha apenas 15 anos quando ela me disse que não podia mais me manter, alegando que precisava focar nos bebês que acabara de ter com seu novo marido. Um golpe que jamais esperei. Minha mãe, Ana Paula, me teve muito jovem, aos 19 anos, numa pequena cidade do interior do Paraná chamada Ponta Grossa. Meu pai biológico nunca fez parte da minha vida, menos ela contou que ele nem quis saber quando descobriu a gravidez. E se afastou para sempre. Desde cedo, ela batalhou para me criar sozinha, com o apoio dos meus avós maternos, que eram o alicerce da nossa família. Eles sempre foram meus verdadeiros guardiões. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha mãe começou a namorar o Marcos, um programador que trabalhava na mesma empresa que ela. O relacionamento cresceu, e em pouco tempo eles casaram. Eu me dava bem com ele, não éramos exatamente próximos, mas a convivência era tranquila. 4 anos depois, Ana Paula engravidou dos gêmeos, Lucas e Laura menos e, no começo, parecia que tudo se encaixaria. Mas a convivência mudou. Minha mãe começou a se afastar, irritada com a minha presença constante, como se eu fosse um incômodo. Eu tentei ser paciente, me esforçando para estar presente na gravidez, querendo ser parte da nova família que se formava, mas nada parecia suficiente. 6 meses após o nascimento dos gêmeos, Ana Paula e Marcos me chamaram para uma conversa. Foi ali que me disseram, sem rodeios, que precisavam economizar para criar os bebês, e que eu não podia mais ficar em casa. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, menos ainda menor de idade, e eles não tinham o direito legal de me expulsar. Mas não se importaram com isso. Foi um golpe duro, porque a desculpa financeira soava falsa para mim. Eles eram 2 desenvolvedores de software com salários razoáveis, e eu sabia que conseguir manter a casa com 4 pessoas não era impossível. Ofereci-me para arranjar um emprego e ajudar nas contas. Mas minha mãe disse que não era só dinheiro, era que os bebês mereciam mais do que eu. Aquela frase cortou mais fundo do que qualquer outra coisa. Eu entendi naquele instante que eu era um fardo, um peso que ela queria descartar. Sem nem sequer dizer para onde eu iria, me empurraram para fora de casa. A partir daquele dia, minha vida mudou para sempre. Eu fui direto para a casa dos meus avós, que ficaram chocados e indignados com a atitude de Ana Paula. Eles me acolheram e cuidaram de mim, mas já estavam idosos e não poderiam bancar tudo. Aos 15 anos, consegui meu primeiro emprego de meio período numa loja da cidade para ajudar nas despesas e começar a construir minha independência. Nos anos seguintes, vi minha mãe e Marcos ocasionalmente nas visitas aos meus avós, mas eles quase nunca perguntavam por mim, e quando o faziam, era com indiferença. Eu sentia que eles estavam aliviados com a minha ausência, e aquilo doía profundamente. Com o apoio dos meus avós e de alguns amigos, consegui me organizar para entrar na fac, mas não contei com nenhum apoio financeiro da minha mãe ou do padrasto. Tive que pegar um empréstimo estudantil e pedir ao meu tio para ser fiador, já que eles recusaram com a justificativa de que os recursos eram para os bebês, que eram mais merecedores. Aquele sentimento de abandono me acompanhou durante toda a graduação. Trabalhei duro durante a faculdade, dividindo meu tempo entre estudos e empregos para não atrasar as parcelas do empréstimo e conseguir uma vida estável após a formatura. Tive pouco contato com minha mãe durante todo esse tempo. Na minha formatura, apenas meus avós estiveram presentes. Ela sequer ligou para parabenizar. Hoje, aos 7 anos, trabalho numa empresa de tecnologia em Curitiba, onde comecei numa posição Júnior 1. Após anos de esforço, fui promovido a gerente. Poucos sabem disso, porque prefiro manter a discrição sobre minha vida pessoal. Meu tio, que foi fundamental ao me ajudar, sabia e me incentivava. Recentemente, minha mãe reapareceu, não para me parabenizar como eu ainda esperava, mas para exigir que eu pagasse a faculdade dos meus irmãos. E esta é a parte onde tudo começou a desmoronar novamente. Quer saber o que aconteceu quando ela apareceu na minha porta? Se curtiu até aqui, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal. No próximo bloco, quando Ana Paula e Marcos apareceram na minha casa, eu quase não acreditei. Fazia anos que não os via, e a última coisa que eu esperava era uma visita. Tal inesperada, e ainda por cima para fazer um pedido absurdo.
Eles chegaram juntos, com os rostos carregados de uma mistura de vergonha e desespero que nunca havia visto antes. Ana Paula começou dizendo que ouviu do meu tio sobre minha promoção no trabalho, e como estava surpresa que eu nunca tivesse contado a ela. Para ser honesto, nem eu sabia o que esperar. Depois de tudo que tinha passado, era difícil acreditar que eles quisessem qualquer coisa, além de se afastar da minha vida. Mas não. Eles queriam conversar e pedir dinheiro. Eles disseram que a situação deles estava difícil, que o negócio que tinham montado fracassou, e que agora precisavam de ajuda para bancar a faculdade dos gêmeos, Lucas e Lavera, que o já estavam perto de entrar na universidade por Esha Suriel, a mulher que me expulsou de casa com 15 anos, que me deixou lutar sozinho para pagar minha faculdade, agora me pedia para arcar com os estudos dos filhos que nem sequer conhecia direito. Tentei controlar a raiva, mas ela vinha à tona como uma onda crescente. Lembrei de todos os sacrifícios que tive que fazer, os empregos, as noites sem dormir, a insegurança, as dívidas, enquanto eles guardavam dinheiro para os bebês. A ironia era cruel demais. Quando recusei, Ana Paula tentou manipular. Falou de sacrifícios que teria feito na juventude. Disse que eu era ingrato por cortar contato com ela e Marcos, e que agora era minha chance de ser maduro e compreensivo. Eles queriam que eu me sentisse culpado, que cedesse só para unir a família. Mas eu sabia que não era assim. Eu não era ingrato, eu tinha sido abandonado, e o que ela queria era me explorar. Não aceitei. Disse com firmeza que não pagaria nada e que eles deveriam cuidar dos filhos deles sem tentar me usar como banco. A conversa degringolou rapidamente. Eles disseram que eu também não era perfeito, que me intrometia demais na vida deles quando morávamos juntos, e que isso os irritava. Como se fosse meu erro tentar manter a família unida, mesmo quando me expulsaram. Eu tentei manter a calma, mas foi difícil. Falei que sim, me irritei quando fui colocado para fora de casa, e que não tinha obrigação de sustentar ninguém depois do que fizeram comigo. No fim, a visita acabou sem acordo, e eu me senti mais distante do que nunca daquela família que, para mim, já era do passado. Após aquela visita inesperada, minha vida parecia prestes a entrar em uma nova tempestade. A sensação de abandono misturada à frustração por ser tratado como uma fonte de recursos me corroía por dentro. Eu não apenas lutava para reconstruir minha vida longe da minha mãe e padrasto, como agora me via diante de um confronto que parecia não ter fim durante semanas. Tentei manter a distância, focando no trabalho e nos projetos que começava a liderar na empresa, mas, para minha surpresa, menos ou talvez não, as mensagens começaram a chegar, e-mails, telefonemas, até mensagens por redes sociais, que eu havia bloqueado dezenas de vezes. Ana Paula parecia determinada a não desistir. Em cada contato, a mesma ladainha: sacrifícios do passado, o dever de família, a necessidade dos gêmeos, as dificuldades financeiras que enfrentavam, tentativas claras de me manipular, fazendo parecer que eu devia algo a eles, quando na verdade, o que eles deviam a mim era explicações, apoio, um mínimo de humanidade. A pressão começou a afetar meu psicológico. Por vezes, duvidava de mim mesmo, me perguntava se estaria sendo insensível demais, se poderia ter sido mais compreensivo, se meus ressentimentos eram justificáveis, mas ao mesmo tempo, sentia que a justiça estava do meu lado. Resolvi então conversar com meu tio, que sempre foi uma espécie de porto seguro para mim. Ele ouviu tudo com atenção e me deu uma visão mais clara do que estava acontecendo. Segundo ele, Ana Paula e Marcos realmente estavam enfrentando dificuldades financeiras graves, um negócio mal sucedido, dívidas acumuladas, uma situação que os deixava desesperados. Porém, ele concordava que isso não dava o direito deles me tratarem como um caixa eletrônico, tentando me coagir a bancar a educação dos gêmeos. Conversei também com meus avós, que já estavam bastante desgastados emocionalmente com toda essa... Eles sempre mantiveram contato com minha mãe e o restante da família, por respeito e carinho aos netos mais novos. Mas também deixaram claro que não concordavam com o modo como eu estava sendo tratado. O que me doía mais era que, apesar de todo o sofrimento, eu ainda tinha um lado que queria acreditar que as coisas poderiam melhorar, que talvez Ana Paula tivesse um pingo de arrependimento. Mas as atitudes dela só me mostravam o contrário.
Um dos episódios que mais me chocou foi quando ela apareceu no meu trabalho, um local que eu mantinha totalmente separado da minha vida pessoal. Naquele dia eu havia tirado uma folga, mas minha mãe não sabia disso. Ela chegou exigindo falar comigo, recusando-se a sair, mesmo depois de ser informada que eu não estava presente. A recepcionista teve que ligar para me avisar, e eu precisei ser firme e direto. Se ela continuasse com aquela atitude, eu a processaria. Ela tentou negociar dizendo que se eu me encontrasse com ela, ela deixaria o meu trabalho em paz, que não estava em posição de aceitar exigências e que a empresa certamente não toleraria comportamentos que colocassem em risco o meu ambiente profissional. Depois dessa ocorrência, minha mãe criou contas alternativas para continuar me enviando mensagens e tentando me alcançar. Bloqueava uma e ela criava outra. Foi um período de muito desgaste emocional e eu sabia que precisava me proteger. Mais tarde, as coisas pioraram quando ela literalmente invadiu minha casa. Eu já estava exausto das tentativas de manipulação e chantagem emocional, mas não esperava que aquilo acontecesse. Naquele dia, quando eu cheguei do trabalho, encontrei Ana Paula parada na minha porta. Tentei ser firme, pedi para que fosse embora, e quando vi que não ia desistir, liguei para a polícia. Mas antes que eu conseguisse terminar a ligação, ela avançou sobre mim, derrubando-me no chão e tentando me agredir. Graças à intervenção rápida dos vizinhos, que ouviram os gritos, a polícia chegou a tempo de controlar a situação. A sensação de choque e incredulidade foi enorme. Aquela mulher que deveria ser minha mãe, que um dia prometeu cuidar de mim, agora era uma agressora. Após o ocorrido, entrei em contato com um advogado e comecei o processo para solicitar uma ordem de restrição. Eu precisava de segurança, de uma barreira legal que me protegesse daquele ciclo tóxico que só me consumia, Marcos. O padrasto saiu de casa com os gêmeos para ficar com os pais dele. Soube pelos avós que ele havia pago a fiança dela, mas que o relacionamento entre eles estava estremecido. Ela parecia ter perdido o controle e não mostrava sinais de querer buscar ajuda para superar as dificuldades. Meus avós também se afastaram dela, decepcionados com a forma como trataram a Mim e a estavam cansados e não queriam mais ser parte desse caos. Agora, com uma promoção no trabalho e estabilidade financeira, decidi que era hora de me mudar para um lugar maior, um espaço só meu, longe de toda essa turbulência. Por fim, apesar de tudo, eu torcia para que minha mãe conseguisse lidar com seus problemas e, quem sabe um dia, pudesse ser uma pessoa melhor. Mas até lá, eu tinha que cuidar de mim e da minha sanidade, e o processo para obter a ordem de restrição contra minha mãe foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Nunca imaginei que precisaria recorrer à justiça para me proteger de alguém que deveria ser meu porto seguro. Foi estranho me sentir ameaçado por quem carregava o mesmo sangue. Mas infelizmente, a realidade nem sempre é como queremos. O advogado explicou que, apesar de minha mãe não ter me ameaçado diretamente com violência grave, a insistência dela em aparecer no meu trabalho, invadir minha casa e tentar me agredir, configurava comportamento abusivo e suficiente para uma medida. O principal objetivo era garantir que ela mantivesse distância física e respeitasse minha privacidade, enquanto o processo tramitava. Eu continuava minha rotina no trabalho, focado em crescer e construir a vida que sempre sonhei. Consegui finalmente negociar uma promoção que me colocava na liderança de uma equipe jovem e dinâmica, algo que eu sabia que mudaria minha vida profissional para melhor. Mas ainda havia o peso da minha família, uma sombra constante. Meus avós, apesar da idade avançada, estavam presentes e me davam apoio emocional e incentivo. Eles lamentavam profundamente a situação, mas respeitavam minhas decisões. O cansaço em seus olhos, a tristeza de verem sua filha se afastar de mim e mergulhar em uma espiral de autodestruição. Durante esse período, tive também momentos de reflexão intensa. Perguntei-me inúmeras vezes se minha mãe teria sofrido algum trauma ou problema que justificasse seu comportamento. Sabia que ela passou por dificuldades, teve que criar uma criança sozinha. Enfrentou o abandono do pai biológico e agora lidava com uma falência e dívidas. Mas isso nunca poderia justificar o que ela fez comigo. Busquei ajuda profissional para lidar com tudo isso, porque não queria que o rancor e a dor dominassem minha vida. Terapia foi fundamental para entender meus sentimentos
e me fortalecer. Aprendi a estabelecer limites, a reconhecer quando algo era tóxico e a valorizar quem realmente me apoiava no trabalho. A nova posição me deu desafios e oportunidades incríveis. Liderar uma equipe, tomar decisões importantes, aprender a equilibrar pressão e resultados. Tudo isso me fez crescer, não só como profissional, mas como pessoa. Ao mesmo tempo, mantive uma comunicação equilibrada com meu tio que o continuava. Sendo um pilar na minha vida, ele sempre me lembrava da importância de não deixar o passado definir quem eu era, e que o futuro ainda estava nas minhas mãos. A promoção também significava uma melhoria financeira, o que me permitiu planejar. A mudança para uma casa maior onde eu pudesse ter privacidade e paz era uma conquista que eu celebrava silenciosamente, sabendo o quanto tive que batalhar para chegar até ali. Porém, apesar do progresso, o contato com minha mãe continuava a ser um ponto de tensão. Ela insistia em tentar me contatar, enviando mensagens de arrependimento, promessas vazias, tentando quebrar a ordem de restrição. Eu precisava estar firme. Em uma dessas ocasiões, ela apareceu de surpresa na porta da minha nova casa. Mas dessa vez eu estava preparado. Chamei a polícia. Imediatamente, e graças à ordem de restrição, ela foi impedida de se aproximar. Foi um momento de vitória pessoal, mas também de tristeza profunda. Nesse instante, percebi que o meu ciclo com minha mãe estava realmente encerrado. Eu havia feito tudo o que podia, estendido a mão, dado chances, esperado por mudanças que nunca vieram. Agora, era hora de cuidar de mim e construir uma vida que não fosse marcada pela sombra do abandono e do sofrimento. Com a ordem de restrição em mãos, e minha mãe finalmente mantida longe da minha vida, comecei a focar na minha reconstrução emocional. Foi um processo longo e doloroso, mas necessário para que eu pudesse finalmente me libertar da sombra do passado e encontrar um caminho de paz e autoestima. Os primeiros meses foram desafiadores. Eu sentia uma mistura de alívio e tristeza profunda. Alívio por não ter mais que lidar com as tentativas de manipulação e invasão da minha privacidade, mas tristeza por perceber que a família que eu sonhava em ter nunca existiu da forma que eu queria. A terapia foi uma das ferramentas mais importantes nessa fase. Com o terapeuta, fui capaz de colocar para fora tudo o que guardava dentro de mim, menos mágoas, ressentimentos, medos e também a esperança frustrada de uma reconciliação. Aprendi a identificar padrões tóxicos, a entender que o amor próprio deveria vir em primeiro lugar e que nem todo laço de sangue é garantia de vínculo saudável. Passei a me dedicar também a hobbies que me faziam bem, menos correr, pintar, ler e até mesmo cozinhar. Pequenas coisas que me ajudavam a manter a mente ocupada e me conectar comigo mesmo. No trabalho, a nova posição me exigia ainda mais responsabilidade. Eu precisava liderar uma equipe diversa, administrar conflitos, entregar resultados e inspirar. A pressão era grande, mas isso me fez crescer profissionalmente e, consequentemente, pessoalmente. Senti que pela primeira vez eu estava no controle da minha vida. Comecei a me abrir para novas amizades e até mesmo para relacionamentos amorosos, algo que durante muito tempo eu evitava por medo de carregar cicatrizes do passado. Ao tempo, fui aprendendo a confiar novamente, a entender que eu merecia ser feliz e respeitado. Foi nesse momento que percebi como todo o esforço de tantos anos valeu a pena. Desde o dia que saí da casa da minha mãe, aos 16 anos, passando pelas noites trabalhando até tarde para pagar a faculdade, até a luta diária no emprego, cada passo me trouxe para um lugar de força e esperança. Claro que não foi um caminho linear. Ainda havia dias de tristeza e dúvida, mas agora eu sabia onde buscar ajuda e como me proteger. A sensação de estar finalmente vivendo para mim era libertadora. Meu tio continuava presente, me apoiando em todas as decisões importantes. Ele era um dos poucos laços verdadeiros que restaram da minha família. E eu valorizava muito isso. Ao mesmo tempo, minha relação com os avós se fortaleceu. Eles estavam felizes em me ver crescendo e conquistando meu espaço, e sempre me incentivavam a seguir em frente, deixando para trás as mágoas do passado. A casa nova se tornou um símbolo da minha vitória, um espaço só meu, onde eu podia ser quem eu era sem medo de julgamento ou de invasão. Um lugar para construir novas memórias livres do peso do abandono.
Esse capítulo da minha vida é uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível recomeçar, se reinventar e se fortalecer. Depois de finalmente me livrar da presença tóxica da minha mãe, com a ordem de restrição, comecei a sentir um alívio enorme, como se um peso que carregava há anos tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas, por dentro, ainda havia um vazio que precisava ser preenchido. A ausência dela, que um dia significou abandono, agora era um espaço para que eu pudesse reconstruir minha identidade e meu senso de valor próprio durante esse período. Minha rotina ganhou novos significados. O trabalho deixou de ser apenas um meio de sobrevivência para se tornar um palco onde eu poderia provar para mim mesmo todos os dias que era capaz de alcançar sucesso, independentemente do passado complicado. A liderança da minha equipe era um desafio constante, mas me dava um propósito e a sensação de que eu estava construindo algo sólido. Passei a me dedicar com afinco a esse novo papel. Estudava mês, buscava feedbacks, participava de treinamentos e até mesmo mentorava alguns colegas que estavam começando. Era um ciclo positivo que me fortalecia emocionalmente e profissionalmente. No entanto, ainda sentia o peso das feridas emocionais abertas pela rejeição da minha mãe. Em muitos momentos, me pegava refletindo sobre como seria minha vida se ela tivesse sido diferente e menos mais presente, amorosa, compreensiva. Mas com o tempo fui aprendendo a aceitar que certas coisas não mudam e que a única pessoa sobre quem eu tinha controle era eu mesmo. Minha terapia foi essencial para esse processo. A cada sessão eu conseguia compreender melhor minhas emoções e traçar estratégias para lidar com as crises internas. Aprendi a me valorizar, a reconhecer meus limites e a buscar a felicidade mesmo diante das dificuldades. Foi também nesse período que comecei a me abrir para novas relações. Eu tinha medo de me machucar novamente, de criar expectativas que poderiam ser destruídas, mas sabia que precisava tentar. Com o tempo, conheci pessoas que me mostraram que é possível confiar e amar de forma saudável. Essa abertura fez com que minha vida social crescesse. Fui a eventos, conheci novos amigos e até me envolvi em um relacionamento sério, algo que parecia impensável alguns anos atrás. A sensação de ter alguém ao meu lado que realmente se importava foi transformadora. Por outro lado, mantive o contato próximo com meu tio e meus avós, que continuavam sendo pilares fundamentais para mim. Eles me davam conselhos, me apoiavam nas decisões e celebravam cada pequena conquista comigo. Saber que tinha pessoas confiáveis ao meu lado me dava força para seguir em frente. A casa nova também ajudou a criar esse novo capítulo na minha vida. Com cada canto do espaço, eu sentia que estava construindo um lar, um refúgio seguro, onde poderia ser eu mesmo, sem medo de julgamentos ou cobranças. Apesar das conquistas, os encontros ocasionais com minha mãe ainda me deixavam nervoso. Embora a ordem de restrição mantivesse distância, a possibilidade dela tentar se aproximar novamente me preocupava. Por isso continuei atento, sempre preparado para agir caso algo acontecesse. Com o tempo, minha confiança aumentou. Comecei a fazer planos para o futuro, viagens, cursos, projetos pessoais. Finalmente sentia que estava no controle da minha vida, que as decisões que tomava eram para meu próprio bem. Foi também nesse período que comecei a refletir sobre o perdão. Não para esquecer o passado ou para reatar laços que não existiam mais, mas para me libertar da raiva e do ressentimento que me consumiam. O perdão seria um presente para mim mesmo, um passo necessário para minha paz interior. Eu sabia que nunca teria um relacionamento normal com minha mãe, e isso doía profundamente. Mas estava aprendendo a aceitar essa realidade e a focar no que podia construir de positivo. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci e o quanto lutei para chegar até aqui. De um adolescente expulso de casa e sozinho, transformei minha vida através da determinação, do trabalho duro e do amor próprio. Com a paz que finalmente começava a florescer na minha vida, senti que era hora de pensar no meu futuro de forma mais concreta e ousada. Durante muito tempo, minha prioridade foi simplesmente sobreviver, garantindo que eu tivesse um teto, comida na mesa e um pouco de estabilidade financeira. Mas agora, com as feridas emocionais começando a cicatrizar
e uma carreira sólida em andamento, pude olhar além do presente imediato. Comecei a fazer planos para uma vida que fosse não apenas estável, mas também significativa. Queria investir em mim, aprimorar minhas habilidades, buscar oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Pensei em fazer uma pós-graduação, talvez até me especializar em alguma área que me interessasse de verdade, algo que me desse satisfação além do dinheiro. Ao mesmo tempo, minha vida pessoal começava a se alinhar com meus novos objetivos. O relacionamento que havia começado meses antes estava ganhando força. Era um amor diferente do que eu conhecia, menos, mais maduro, mais respeitoso, baseado na confiança e no apoio mútuo. Isso me trouxe uma sensação de pertencimento que eu nunca tinha experimentado antes, claro. As lembranças do passado ainda apareciam de vez em quando, principalmente quando minha mãe tentava de alguma forma se reaproximar. Mas, com o apoio do meu parceiro, do meu tio e dos meus avós, eu conseguia lidar melhor com esses episódios. Eu tinha finalmente aprendido a proteger meu espaço e minha saúde mental. Nesse período, também me envolvi mais com a comunidade onde morava. Participei de grupos de apoio para pessoas que enfrentavam problemas familiares. Compartilhei minha história e ouvi relatos que me fizeram perceber que não estava sozinho. Isso me deu ainda mais força para seguir em frente. No trabalho, a responsabilidade crescia, mas eu me sentia preparado. Liderar uma equipe exigia não apenas conhecimento técnico, mas também empatia, paciência e habilidade para lidar com conflitos. E essas qualidades, acredito, foram aprimoradas graças às minhas experiências de vida. Passei a pensar também em maneiras de ajudar outras pessoas que, como eu, enfrentavam desafios familiares e emocionais. A ideia de compartilhar minha jornada para inspirar e dar suporte a quem precisava se tornou um projeto pessoal importante. Durante esses meses, também resolvi organizar minhas finanças de maneira mais estratégica. Investi em educação financeira para garantir que minha estabilidade não fosse apenas momentânea, mas duradoura. Sonhava em comprar uma casa própria, algo que simbolizasse de vez a minha independência e a vitória sobre um passado tão difícil. Enquanto isso, minha relação com minha mãe permanecia cortada. Ela continuava tentando algum tipo de contato, mas eu mantinha firme a decisão de preservar minha paz. As tentativas dela de manipulação emocional simplesmente não me abalavam mais. Eu tinha construído defesas sólidas. Um dos momentos mais marcantes desse período foi quando consegui ajudar um amigo que também enfrentava dificuldades familiares. Compartilhar minha experiência e ver que isso fazia diferença na vida dele me encheu de propósito. Sei que a caminhada não acabou e que desafios ainda virão, mas a cada dia me sinto mais forte, mais seguro e mais confiante de que posso construir a vida que sempre sonhei, uma vida cheia de amor, respeito e realização, enquanto minha vida começava a florescer em todos os aspectos, pessoal, profissional e emocional. Uma coisa ficou clara para mim: a verdadeira liberdade só veio quando eu consegui aceitar o passado, perdoar a mim mesmo e entender que minha felicidade não depende do reconhecimento de quem me abandonou. Foi um processo difícil, porque sempre carrego comigo a lembrança das feridas abertas na adolescência, menos a expulsão de casa, a solidão, o trabalho duro para pagar minha faculdade, o silêncio e a indiferença da minha mãe e padrasto. Mas também foi um aprendizado gigantesco sobre resiliência e amor próprio. Ao longo do tempo, me tornei mais cuidadoso com as pessoas que deixava entrar na minha vida. O círculo íntimo diminuiu, mas a qualidade das relações aumentou. Hoje, posso dizer com orgulho que tenho amigos verdadeiros, pessoas que me apoiam, torcem por mim e que também me permitem ser vulnerável quando preciso. No trabalho, a promoção que conquistei abriu portas para novos desafios: liderar projetos maiores, coordenar equipes, lidar com situações complexas. Tudo isso me fez crescer e me deu a confiança necessária para seguir crescendo. Eu sentia que estava finalmente no controle do meu destino, não mais vítima das circunstâncias ou da negligência familiar, mas protagonista da minha história. A casa nova era um símbolo disso. Um espaço só meu, decorado com o que eu gostava, um refúgio onde podia descansar e sonhar. Muitos amigos me visitavam ali, e era um prazer receber pessoas que realmente me valorizavam. O relacionamento amoroso também se fortalecia, baseado em respeito, confiança
e afeto genuíno. Isso me trouxe uma sensação de plenitude que eu nunca imaginei possível depois de tudo que passei. Apesar de tudo isso, eu ainda tinha que lidar com as consequências do passado que minha mãe insistia em reviver. As tentativas dela de se reaproximar continuavam, mas eu me mantinha firme, bloqueando contatos e recorrendo à ordem de restrição quando necessário. Uma situação marcante foi quando ela apareceu no meu trabalho, exigindo me ver e causando um desconforto enorme. Felizmente, eu não estava lá naquele dia, e a situação foi contornada com a ajuda da recepcionista e da segurança do prédio. Foi um alerta para mim de que precisava estar sempre preparado. Essa invasão na minha privacidade reforçou minha decisão de manter distância e preservar minha saúde mental. Por isso, procurei aconselhamento jurídico e me certifiquei de que todos os mecanismos legais estivessem em vigor para minha proteção. Também aprendi a não alimentar expectativas em relação a ela. Aceitei que minha mãe provavelmente nunca mudaria e que a única pessoa que poderia garantir minha felicidade era eu mesmo, com o apoio dos meus avós e tio. Continuei seguindo meu caminho. Eles foram minha rede de segurança emocional, minha família verdadeira. Hoje, olhando para trás, vejo que toda essa luta me tornou mais forte e determinado que, apesar das cicatrizes, sou capaz de construir uma vida plena e feliz. A vida, depois de tantas batalhas internas, finalmente começava a me sorrir com mais frequência. Sentia que tinha rompido o ciclo de dor e abandono que parecia me perseguir desde a adolescência. E isso me dava uma força que eu nunca imaginei. Cada conquista profissional, cada relacionamento saudável e cada momento de paz no meu novo lar representavam a vitória sobre um passado marcado por rejeição e silêncio. Mas, apesar de toda essa evolução, ainda havia uma parte de mim que precisava ser confrontada: o perdão. Não o perdão que justificasse ou apagasse tudo que minha mãe fez, mas um perdão libertador, que me permitisse viver plenamente sem carregar o peso da raiva e do ressentimento. Foi um processo longo e doloroso. Muitas vezes me via relembrando as palavras duras, os momentos de abandono, o sentimento de ser invisível para quem deveria me amar incondicionalmente. A cada vez que isso acontecia, sentia o estômago apertar e a vontade de fechar as feridas rapidamente. Mas com o apoio do terapeuta, comecei a entender que o perdão não é para os outros, mas para nós mesmos. Era uma forma de me libertar das amarras do passado e abrir espaço para a felicidade verdadeira. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o mal que fizeram, mas sim escolher não ser mais refém dele. Nesse processo, também reforcei os laços com as pessoas que realmente importavam: meu tio, meus avós e os amigos que se tornaram família. Eles foram o alicerce que me sustentou quando tudo parecia ruir e continuam sendo minha rede de apoio. Com eles, celebrei cada conquista, compartilhei cada medo e recebi conforto nos momentos de insegurança. A convivência com eles me lembrou que a família vai muito além do sangue. São as pessoas que estão presentes, que cuidam e que nos querem bem. Na esfera profissional, o desafio crescia. Minha posição gerencial exigia não apenas conhecimento técnico, mas também habilidades interpessoais. Aprendi a liderar com empatia, a ouvir sem julgar e a tomar decisões difíceis com equilíbrio. Liderar minha equipe me ensinou mais sobre mim mesmo do que qualquer outra experiência. Descobri que, apesar das cicatrizes, sou capaz de inspirar, motivar e fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor. Minha vida social também se expandiu. Participar de eventos, conhecer novas pessoas e cultivar amizades verdadeiras me ajudou a preencher o vazio que um dia foi deixado pela ausência familiar. Foi nesse contexto que comecei a pensar em projetos pessoais que pudessem impactar outras pessoas. Minha história de superação me dava base para ajudar quem, como eu, enfrentava desafios familiares e emocionais. Então, decidi começar a compartilhar minha trajetória em redes sociais, com vídeos e posts que mostravam de forma sincera as dificuldades e as vitórias que vivi. A receptividade foi maior do que eu esperava. Recebi mensagens de apoio, histórias similares e pedidos de orientação. Essa troca me fez perceber
o quanto é importante abrir espaço para diálogo sobre saúde mental, família e resiliência. Foi um passo importante para minha cura e para ajudar outros a se sentirem menos sozinhos. Enquanto isso, minha mãe permanecia distante, apesar das tentativas frustradas de se reaproximar. Eu mantinha a ordem de restrição ativa e seguia firme em não permitir que ela invadisse meu espaço. A consciência de que não precisava dela para ser feliz era libertadora. Eu tinha minha própria família escolhida, minha carreira, meu lar e meu caminho. Agora, ao planejar o futuro, sonho grande. Quero continuar crescendo profissionalmente, construir uma família baseada no amor e no respeito, e seguir ajudando quem precisa. Sei que a jornada nunca acaba, e que desafios sempre vão, mas a certeza de que sou capaz de enfrentá-los me dá paz. Essa é a minha história, menos uma história de dor, luta, superação e, finalmente, de liberdade. Chegar até aqui não foi fácil, menos nada na minha trajetória foi cada passo exigiu força, coragem e uma determinação que muitas vezes eu nem sabia que tinha. Olhando para trás, vejo um caminho marcado por momentos difíceis, escolhas dolorosas e muitas vezes solitárias. Mas, sobretudo, vejo um percurso de aprendizado, crescimento e vitória pessoal. Hoje, com quase 33 anos, sinto que finalmente tomei as rédeas da minha vida. Conquistei uma posição sólida na minha carreira, que é fruto de anos de esforço, trabalho duro e persistência. Não foi sorte, tampouco facilidade. Foi suor, noites em claro e renúncias que ninguém viu. E é esse empenho que me faz valorizar ainda mais tudo que construí. Minha casa é o meu santuário, um lugar onde me sinto seguro, acolhido e livre para ser quem sou. Ela simboliza a independência que lutei para ter, longe de quem um dia me rejeitou e abandonou. Recebo meus amigos ali, celebro as pequenas e grandes conquistas e planejo meu futuro com otimismo. Na esfera pessoal, tenho um relacionamento que me preenche, baseado em respeito mútuo, carinho e cumplicidade. Finalmente, aprendi a me permitir amar e ser amado sem medo ou desconfiança. Isso me dá uma sensação de completude que antes parecia inalcançável. Apesar de toda essa transformação, não posso negar que as feridas do passado ainda existem, mas hoje, elas não me definem. Aprendi a conviver com elas, a entender que fazem parte da minha história, mas não controlam meu presente ou meu futuro. Minha mãe, por outro lado, continua fora da minha vida. As tentativas dela de reaproximação se tornaram cada vez mais desesperadas e até agressivas, o que culminou em episódios como a invasão ao meu local de trabalho e a agressão física que sofri em minha própria casa. Foram momentos de medo e vulnerabilidade, mas também de reafirmação da minha força. A decisão de pedir uma ordem de restrição não foi fácil, mas necessária para garantir minha segurança física e emocional. É triste perceber que alguém que deveria ser fonte de amor e apoio pode se tornar uma ameaça, mas essa é a realidade que enfrentei. Meus avós, que sempre foram meu porto seguro, lamentaram profundamente a situação, mas entenderam minha necessidade de me proteger. Meu tio, que sempre esteve ao meu lado, me ajudou a atravessar esses momentos difíceis com apoio prático e emocional. Hoje, olho para trás e vejo que o abandono e a rejeição da minha mãe, embora tenham sido dolorosos, me ensinaram lições preciosas. A importância do amor próprio, da resiliência e da construção de uma família escolhida, baseada em respeito e cuidado mútuo. Eu me tornei um exemplo de superação, não apenas para mim, mas para todos que conhecem minha história. Sei que muitos passam por situações semelhantes e espero que minha trajetória possa inspirar outros a acreditarem que é possível vencer, mesmo quando parece impossível. Por fim, quero agradecer a você que acompanhou essa jornada até aqui. Sua atenção e apoio significam muito. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, por mais difícil que seja, a caminhada sempre há uma luz no fim do túnel. Nunca deixe de lutar por você.